Hoje vou falar sobre 12 problemas financeiros psicológicos que são a principal causa de muitas das dificuldades financeiras que você está enfrentando hoje. A coisa mais perigosa sobre esses problemas é que você provavelmente nem está ciente de que eles existem. Eles geralmente têm origem na sua infância e estão escondidos em sua mente subconsciente. Talvez você assista vídeos de finanças, leia livros sobre esse assunto e faça tudo o que pode para ganhar mais, economizar mais e gastar menos, mas, de alguma forma, tudo o que você faz parece não ser o suficiente. Se o que acabei de descrever parece familiar, então você precisa saber de uma coisa: a culpa não é sua. Você não é burro, preguiçoso ou louco. Você está agindo exatamente como deveria. Seu comportamento vem de experiências emocionais que estão fora do seu controle, e hoje vamos falar sobre elas resumindo um livro chamado A Mente Acima do Dinheiro, escrito pelos psicólogos financeiros Ted e Brad Klontz. Segundo os autores, existem 12 transtornos financeiros que afetam nossa relação com o dinheiro. Se não estivermos cientes deles, teremos dificuldades financeiras, não importa quanto conhecimento ou informações tenhamos sobre finanças. 1. Facilitação financeira. Facilitação financeira é a necessidade de dar dinheiro ou presentes para outras pessoas. A pessoa pode sentir que amor e dinheiro são indistinguíveis e que os outros se sentirão amados e os amarão mais se lhes derem algo. Essas pessoas geralmente têm dificuldades de dizer não e sacrificam seu bem-estar financeiro para ajudar os outros. É comum que pais e mães sejam facilitadores financeiros, sustentando seus filhos mesmo quando já são adultos capazes que poderiam sustentar a si mesmos. Mesmo que o facilitador esteja tentando melhorar a situação, geralmente a piora, criando dependência, baixa autoestima e falta de autonomia. 2. Infidelidade financeira. Pessoas com esse transtorno evitam falar sobre dinheiro com seus parceiros e escondem deles o quanto realmente ganham ou gastam. Mentem sobre o preço das coisas que compram, fazem empréstimos ou investimentos arriscados sem avisar seus parceiros. A infidelidade financeira também pode acontecer entre outras pessoas, como pais e filhos, sócios ou colegas de trabalho. A esposa de Steve não queria que o casal tivesse cartões de crédito, pois gostava de gastar apenas o dinheiro que tinham. Então, Steve conseguiu cartões de crédito usando o endereço de seu amigo. Assim, sua esposa não teria acesso às suas faturas. Nem preciso dizer que o relacionamento deles ficou destruído quando sua esposa descobriu seu segredo. 3. Incesto financeiro. O incesto financeiro consiste em usar o dinheiro para humilhar ou manipular crianças e persuadi-las a fazer a necessidade de um adulto. Por exemplo, pedir a uma criança que minta sobre dinheiro ou sobre o preço de uma compra, ou usar uma criança para manipular financeiramente outro adulto. Também é incesto financeiro quando os pais tentam tomar decisões pelos filhos usando o dinheiro como instrumento de manipulação. A mãe de Kristen comprou um cavalo para ela quando ela era criança. Seu pai não concordava com a compra, então sua mãe a fez prometer que nunca contaria a ninguém. Kristen teve que manter esse segredo por anos, até que um dia, distraída, ela se levantou depois do jantar e disse: "Com licença, preciso ir alimentar meu cavalo." Seu pai perguntou imediatamente: "Que cavalo?" Esse segredo que Kristen não deveria nem mesmo ter sido obrigada a manter criou muita tensão entre os pais dela, e sua mãe nunca a perdoou por contar a verdade ao pai. 4. Dependência financeira. É quando a pessoa depende de outras para sustentá-la ou para lidar com dinheiro para ela, mesmo que sejam adultos capazes que possam trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro. Há algum tempo, era comum que algumas mulheres fossem dependentes dos maridos, a ponto de não terem nem mesmo acesso à situação financeira da família, mesmo que, em muitos casos, isso ocorresse mais por motivos sociais. Hoje, alguns adultos dependem de seus pais durante os primeiros anos da vida adulta, mesmo depois de terem empregos, famílias e terem condições de trabalhar para se sustentar. Quando Molly tentou encontrar um emprego durante a faculdade, seu pai lhe disse que nenhuma mulher daquela família jamais teria que trabalhar por dinheiro. O pai de Molly fazia tudo por ela, a ponto de ela não saber fazer coisas simples, como consultar um saldo ou fazer um depósito.
Ela aprendeu que, para serem amadas, as mulheres precisavam ser apoiadas financeiramente. Quando ela se casou, exigia do marido que provasse seu amor fornecendo-lhe muito dinheiro e comprando as coisas que ela desejava. Não importa o quanto ele dava a ela queria sempre mais. Ela nunca se sentia amada o suficiente e eles brigavam por causa de dinheiro o tempo todo. Número 5. Viciados em trabalho. Pessoas viciadas em trabalho, workaholics em inglês, ignoram todos os outros aspectos de suas vidas. Eles não conseguem relaxar ou dormir. Eles não podem sair de férias com a família. Ou, se saírem, trabalharão durante a viagem toda de qualquer maneira. Esse transtorno geralmente é baseado na crença de que mais dinheiro vai te fazer mais feliz, ou que você não terá valor se não estiver trabalhando duro e ganhando muito. Pode levar à exaustão, irritabilidade, baixa autoestima, ansiedade e depressão. O pai de Leslie muitas vezes largava o emprego dizendo que precisava descansar, fazendo com que sua família passasse por períodos financeiros difíceis. Determinada a ser diferente, ela tinha 3 empregos e trabalhava 60 horas por semana. Ela não tinha amigos, hobbies ou lazer. Estava disposta a fazer quase qualquer coisa para se encaixar em sua própria ideia de o que era uma pessoa de sucesso. Ela estava infeliz e doente, mas não dava outra opção para si mesma. 6. Excesso de gastos. As pessoas com esse transtorno tentam se sentir seguras, confortáveis e realizadas gastando mais consigo mesmas e com os outros. Eles têm a sensação de que, se não gastarem esse dinheiro, algo ruim vai acontecer. Por exemplo, se ele não comprar um terno novo, não conseguirá um emprego, mesmo que o terno que ele tem esteja servido bem e em bom estado. Geralmente, as pessoas com esse transtorno estão nadando em uma piscina de dívidas. Também se sentem parte de uma comunidade com as pessoas que trabalham em suas lojas favoritas ou amigos com quem vão às compras, e isso torna ainda mais difícil se livrar do comportamento excessivo. O distúrbio do comprador compulsivo pode ser classificado dentro deste transtorno. Uma amiga de Stephanie, que herdou muito dinheiro, costumava dizer: "É só dinheiro", quando o assunto sobre a sua herança surgia. Stephanie adorava a ideia de que o dinheiro pudesse ser algo sem importância. Sentir que não precisava mais se preocupar com dinheiro lhe dava uma falsa sensação de liberdade, como se o dinheiro pudesse passar a vir automaticamente para ela. Essa ideia deu-lhe a permissão para parar de economizar e gastar todo o dinheiro que tinha. 7. Acumulação compulsiva. Os acumuladores guardam ao extremo não apenas o dinheiro, mas qualquer coisa, de papel higiênico a embalagens vazias de comida. Não importa o quão inútil o objeto pareça ser para outras pessoas, os acumuladores acreditam que precisam dele para se sentirem seguros e calmos. O acúmulo de coisas pode tornar o dia a dia do acumulador muito complicado. Em casos extremos, pode ser perigoso viver em seu ambiente abarrotado e sujo. A Grande Depressão e a guerra tornaram a acumulação um transtorno muito comum, mas experiências pessoais relacionadas à segurança e ao abandono também podem levar a esse comportamento. O comportamento de acumulação de Bridget começou quando ela era criança. Mesmo que sua família adotiva fosse amorosa, ela passou por tantos lares adotivos que não se sentia segura mais em lugar nenhum. Então, toda vez que ela tinha acesso a dinheiro, ela o escondia em vários lugares diferentes em seu quarto. Ela nunca comia na escola para que pudesse economizar o dinheiro do lanche. Ela preferia ganhar dinheiro que outros presentes para poder escondê-lo também. Não importa quanto dinheiro guardasse em seu quarto, Bridget nunca se sentia segura. 8. Correndo riscos irracionais. As pessoas que têm esse transtorno arriscam seu bem-estar financeiro em busca de ganhos maiores, mas improváveis. Eles usam o dinheiro do aluguel para apostar em uma corrida de cavalos, por exemplo. Além disso, eles podem gastar dinheiro antes de ganhá-lo. Como exemplo, temos o uso descontrolado do cartão de crédito, ou ficar super confiantes e fazer investimentos altos e muito arriscados. O jogo patológico é uma forma extrema desse distúrbio. Sempre que Stuart fazia uma escolha ruim, como comprar um carro que não tinha dinheiro para pagar, seu pai vinha em seu socorro. Ele aprendeu que não precisava ter cuidado e arriscou muito dinheiro em investimentos. E ganhou.
Com a falsa impressão de que a sorte sempre estaria do seu lado, Stuart se tornou um aventureiro. Alguns anos depois, ele havia perdido todo o seu dinheiro, mas não aprendeu a lição. Pode apostar que teremos tudo de volta, ele dizia à sua esposa. Seu comportamento excessivamente confiante o levou a perder tudo o que tinha, incluindo seu casamento. 9. Excessiva aversão ao risco. As pessoas que têm esse distúrbio querem ficar seguras o tempo todo. São incapazes de arriscar qualquer valor, por menor que seja, e a ideia de perder até mesmo a menor quantia de dinheiro os deixa ansiosos. Muitas pessoas querem começar suas próprias empresas e têm ideias incríveis, mas têm tanto medo de perder dinheiro que acabam não colocando seus planos em prática, mesmo quando têm dinheiro suficiente para investir ou quando o orçamento necessário é muito baixo. Continuam sendo infelizes em empregos de que não gostam porque têm muito medo de arriscar. Sammy tinha tanto medo de ser processada que sua empresa cobrava muito menos do que deveria por seus serviços. Ela justificava o baixo preço de seus serviços, dizendo que se o serviço fosse barato, os clientes não estariam esperando alta qualidade, portanto não ficariam desapontados e teriam menos probabilidade de processá-la. 10. Negação financeira. Pessoas com esse transtorno tendem a ignorar o dinheiro completamente, eles não verificam suas contas bancárias, não sabem quanto ganham ou gastam. Não falam sobre dinheiro com seus parceiros ou amigos. Ao ignorar o dinheiro, eles o transformam em um problema maior até que ele domine suas vidas. Ao tentar diminuir a tensão, acabam tornando-a cada vez maior. A mãe de Allison reclamava de não ter dinheiro suficiente, mas às vezes perdia o controle e comprava muito mais do que precisavam e podiam pagar. O dinheiro sempre era uma fonte de conflito em sua casa, o que deixava Allison confusa. Sua maneira de lidar era fingir que nada estava acontecendo. Durante toda a sua vida, Allison pensou que poderia continuar sem pensar em dinheiro. Ela dizia a si mesma que o dinheiro não era importante e trabalhava apenas para obter exatamente a quantia que precisava, nada mais. Economizar a deixava ansiosa, então ela encontrava uma maneira de gastar todo o dinheiro que ganhava o mais rápido possível. Ela sabia que havia algo muito errado, mas não conseguia identificar o que era. Foi apenas com a ajuda que ela conseguiu superar seus medos, relaxar e aproveitar o que tinha. 11. Rejeição financeira. As pessoas com esse transtorno sentem que não merecem dinheiro ou que ele lhes traz lembranças dolorosas. Eles acreditam que o dinheiro é mau ou que os ricos tiveram que fazer coisas erradas para enriquecer. Algumas das pessoas com esse transtorno cobram muito pouco por seus serviços e acreditam que cobrar mais os transformaria em pessoas gananciosas. Quando o pai de Margaret morreu, ela herdou sua fortuna e sua empresa, que valia milhões. Ela sentia que o dinheiro não era dela. Ela não queria ter nada a ver com ele e continuou vivendo sua vida da forma mais simples que conseguia. Margaret ignorava as ligações de seu advogado, não comparecia às reuniões da empresa e viveu por meses como se aquele dinheiro e aquela empresa não existissem. Ela sentia que desfrutar desse dinheiro era o mesmo que sentir-se feliz com a morte de seu pai. Seus outros parentes não tiveram o mesmo problema e tentaram assumir sua parte da empresa. Foi só então que ela percebeu que tinha que fazer algo a respeito ou perderia tudo. Ela procurou ajuda profissional e, felizmente, conseguiu se recuperar em tempo. 12. Gastando menos. Todos nós temos que gastar menos do que ganhamos, mas gastos insuficientes, como um transtorno, significa que você gasta muito menos do que precisa ou pode e não consegue aproveitar o dinheiro que tem. As pessoas com esse transtorno podem ganhar muito dinheiro, mas ainda vivem em casas quebradas, usam roupas rasgadas e nunca fazem uma viagem de férias, embora pudessem facilmente pagar muitas delas. Elas podem ter medo de deixar outras pessoas saberem quanto dinheiro elas têm ou sentir que não merecem tanto. Gwen cresceu em uma pequena cidade onde todos sabiam que sua família era rica. As pessoas faziam comentários sobre o dinheiro de sua família que pareciam ameaçadores para ela. Como resultado, ela cresceu acreditando que não poderia deixar os outros saberem quanto dinheiro ela tinha. Mesmo que pudesse gastar mais, ela vivia uma vida simples porque acreditava que deixar as pessoas saberem que ela era rica a transformaria em um alvo fácil e as pessoas tirariam tudo que ela tinha. Se isso acontecesse, ela acha que culparia a si mesma por ter permitido que soubessem.
Na maioria das vezes, você pode encontrar mais de um distúrbio financeiro na mesma pessoa ou família. Por exemplo, tanto a infidelidade financeira quanto o incesto financeiro estavam presentes na família de Kristen quando sua mãe pediu que ela mentisse sobre seu cavalo. Facilitadores e dependentes também dançam juntos, um levando ao outro. No fim das contas, os distúrbios financeiros acabam afetando a vida da pessoa como um todo. O primeiro passo para se livrar desses padrões destrutivos é estar ciente deles. Os autores dizem que devemos analisar nossa história com o dinheiro desde crianças e descobrir quais são os nossos preceitos financeiros. Em outras palavras, qual é o nosso conjunto de crenças sobre o dinheiro que influencia a forma como lidamos com ele. Não importa se eles são precisos e racionais, eles faziam sentido em seu contexto original e, apesar de não fazer mais sentido, eles ainda têm um forte poder sobre nós. Por exemplo, veja o caso de Leslie. Quando ela era criança, ela costumava receber dinheiro de seu pai todos os meses como uma pequena mesada. Ele dizia a ela para gastar metade e economizar metade, e assim Leslie fazia. Ela depositava metade de seu dinheiro em uma conta bancária todos os meses, até que um dia o caixa do banco lhe disse que não havia nada em sua conta. Ela correu para casa para contar ao pai e perguntar o que poderia ter acontecido, mas o pai apenas riu e disse: "Eu peguei, afinal esse dinheiro sempre foi meu." O que Leslie aprendeu com a sua experiência? Que economizar dinheiro era inútil. Até a idade adulta, ela não economizou um centavo. Gastava tudo o que ganhava o mais rápido possível antes que alguém o tirasse dela. O preceito financeiro de Leslie era: economizar dinheiro não adianta, ou as pessoas podem tirar tudo de você antes que você perceba. Leslie não fez a conexão entre seu comportamento e essa situação até muito mais tarde na vida. Até aquele momento, sentia vergonha de seus hábitos de consumo, achando que era irresponsável e indisciplinado. Aqui estão alguns exemplos de preceitos financeiros. Não há melhor maneira de mostrar apreço e amor do que um presente ou dinheiro. Devemos ajudar e prover financeiramente quem amamos. Seus filhos cuidarão de você mais tarde se você cuidar deles agora. É errado ter muito dinheiro enquanto outras pessoas que eu amo têm muito pouco. Os pobres são mais virtuosos do que os ricos. Ter mais dinheiro vai sempre te fazer mais feliz. Então, pergunte a si mesmo: quais são as coisas que você acredita sobre dinheiro? O que você ouviu e aprendeu desde criança? São crenças racionais e sensatas? Derivam de experiências traumáticas? Como os adultos responsáveis por você lidavam com o dinheiro em sua casa? Como isso afetou a maneira como você lida com o dinheiro agora? Você repete esses padrões ou faz o contrário do que eles faziam? Depois de saber quais são suas ideias equivocadas sobre dinheiro, mantenha o que é positivo nelas e se livre do que não é. Na maioria das vezes, o meio termo pode ser muito positivo. Em vez de dinheiro não é importante ou de dinheiro é a coisa mais importante do mundo, você pode ficar com dinheiro é importante, mas não mais importante que minha saúde. Repita para si mesmo até não esquecer mais. Esse será um lembrete de que você tem uma escolha. O segundo passo para se livrar desses padrões é treinar sua mente racional para assumir o controle. Mesmo que um distúrbio financeiro possa ser extremo em alguns casos, às vezes é sutil e afeta nossas vidas de maneiras não tão óbvias. Inconscientemente, justificamos nossas crenças para nós mesmos de uma maneira que parece sensata, mesmo que não seja. Segundo os autores, isso acontece porque temos duas mentes, a mente animal e a mente racional. A mente animal é a parte de nós que lida com as nossas necessidades e reações mais básicas, aquelas que não precisamos pensar antes de fazer. Comer quando estamos com fome, brigar quando estamos com raiva, fugir e nos esconder quando estamos com medo. Fazemos essas coisas automaticamente. Pense na mente animal como um crocodilo ou um macaco. Agora, a mente racional é a parte de nossas mentes que racionaliza. Este nosso lado consegue analisar as opções e escolher a melhor com base em informações e avaliações precisas. Pense nela como um cientista. Bem, eu tenho uma má notícia e uma boa notícia para você. A má notícia é que quando estamos com medo ou estressados, nossa mente animal assume o controle. Reagimos com medo em vez de lógica.
O cientista fica se encolhendo em um canto enquanto observa o crocodilo e o macaco tomarem conta da situação. Então, em vez de pensar bem, você vai às compras, faz apostas, trabalha 60 horas por semana. Você não se pergunta por que está fazendo essas coisas e, mesmo que se pergunte, tenta justificá-las com argumentos que não fazem muito sentido. A mente animal tem boas intenções, está tentando impedir que você se machuque novamente, mas como essas histórias não foram construídas racionalmente, muitas vezes elas acabam te machucando em vez de ajudar. É por isso que, embora saibamos o que temos que fazer, fazer não é tão simples assim. A boa notícia é que você pode treinar sua mente racional para assumir o controle em situações em que sua mente animal normalmente governaria. É isso que os bombeiros fazem, treinam para responder racionalmente a situações imprevisíveis e perigosas. Uma pessoa nunca entraria em um prédio em chamas se permitisse que seus instintos comandassem. É por isso que eles treinam a mente animal para dar espaço à mente racional quando necessário. E você também pode fazer isso. Como? Os autores dizem que há muitas maneiras, mas as duas principais são: 1. Meditação. A prática da meditação ajuda você a ganhar poder sobre seus pensamentos em vez de permitir que eles controlem suas ações. Também ensina sua mente a permanecer calma mesmo quando você está experimentando emoções estressantes, uma habilidade crucial para lidar com o dinheiro de forma racional. 2. Autoconhecimento. Você precisa aprender a reconhecer os sintomas físicos da sua resposta ao estresse. Se você sabe exatamente como se sente antes de perder o controle, pode impedir que isso aconteça. Você reconhece os sinais que suas emoções lhe dão e ativa uma resposta de relaxamento para acalmar sua mente animal e permitir que sua mente racional o conduza. Aqui está um exemplo. Suponha que você foi fazer compras no shopping ontem à noite. Você se sente péssimo agora, então não quer pensar muito sobre isso. Mas, em vez de ignorar o evento e prometer a si mesmo nunca mais cair em tentação, analise o que aconteceu. Você pretendia comprar alguma coisa? O que exatamente você pensou ou sentiu antes de perder o controle? Não se envergonhe ou se critique, apenas sente-se e deixe sua mente levá-lo a esses pensamentos e emoções. Você aprenderá lentamente a reconhecer quando sua mente animal estiver dominando a sua mente racional. Quando sentir que ela está tomando conta, respire devagar. Conte até 10. Cante mentalmente sua música favorita. Pode acreditar, um breve momento de vazio entre o impulso e a ação é suficiente para permitir que sua mente racional assuma o controle novamente. E aí você pode, por exemplo, negociar consigo mesmo. Quero comprar, mas sei que posso me arrepender depois. Vou esperar e comprar amanhã se ainda quiser. A chave é antecipar as situações, ambientes, pessoas e emoções que geralmente desencadeiam suas reações e estar preparado com todas as ferramentas necessárias para resistir a elas. Passo 3. Enfrente seus medos. Mudar seu comportamento não é fácil. Imagine que você trabalhou 60 horas por semana nos últimos 10 anos e agora precisa tirar férias. É novo e assustador, e sua mente e seu corpo vão jogar sujo para convencê-lo a voltar atrás e retomar seus velhos hábitos. A única maneira de afastar o medo é enfrentá-lo. Se você está preparado, sabe qual é a coisa certa a fazer. Além disso, você não precisa lidar com isso sozinho. Converse com seus amigos, familiares e parceiros. Diga a eles como se sente. Peça ajuda para colocar as coisas de volta no lugar. Se você sentir que perdeu o controle de sua vida financeira, pode ser necessário buscar ajuda profissional. Por último, mas não menos importante, este é um processo lento, por isso é normal cair nos velhos hábitos vez ou outra. Não veja isso como um fracasso, apenas use a situação para aprender. Pergunte a si mesmo o que fez você escorregar. Em seguida, tente pensar nas diferentes maneiras de agir no futuro. O objetivo é sempre progresso, não a perfeição. Se você gostaria de aprender mais sobre esse assunto, eu recomendo dar uma olhada no livro, porque existem vários exercícios que você pode fazer e que podem te ajudar a entender melhor seus problemas e encontrar soluções. O link do livro está na descrição. Dito isto, este vídeo e livro não substituem o aconselhamento profissional. E isso é tudo sobre distúrbios financeiros.
Obrigado por assistir e tenha um ótimo dia!